O sol da manhã ainda estava subindo, espalhando uma luz amarela preguiçosa pelas ruas calmas da Zona Sul. Era uma terça-feira como qualquer outra. Até meu celular tocar, com uma corrida saindo de uma clínica particular. Nome de mulher, nota alta. Aceitei quase sem pensar. Cheguei poucos minutos depois. Em frente à clínica avistei um casal. Ela segurava uma criança no colo, devia ter uns 3 anos, bochechas redondas, olhos vivos, mas encostada no pescoço da mãe com aquele aconchego típico de quem ainda acordava. Ao lado, o homem parecia firme demais. O rosto era fechado, os braços cruzados. O tipo que carrega o mundo nas costas e já deixou de sentir o peso. Quando parei o carro, ele se aproximou e pegou a filha do colo da mulher. Foi mecânico, sem ternura, sem toque a mais. Apenas uma transferência de peso. A mulher então abriu a porta do carro e entrou com um movimento cuidadoso, equilibrando a bolsa e o cansaço. O homem devolveu a menina para ela, se abaixando com rigidez militar. Antes de se afastar, ele disse: "Quando chegar, me avisa, só para eu saber que vocês chegaram bem." A voz era firme, mas não havia doçura. Era mais um protocolo do que um gesto. Ele virou as costas. Não houve beijo nem despedida. Ele simplesmente andou até o outro lado do estacionamento sem olhar para trás. Fechei a porta com suavidade e engatei a marcha. Por alguns minutos, o carro rodou no silêncio confortável de desconhecidos. Mas havia algo no ar. Uma tensão invisível. Um leve peso que não vinha do banco de trás, mas da ausência de palavras entre nós. Aos poucos, o silêncio foi se quebrando. "Tudo certo lá na clínica?" Perguntei, sem olhar pelo retrovisor. "Sim, só um acompanhamento mesmo", respondeu, com a voz baixa, quase suave demais para a hora do dia. Ela ajeitou a criança no colo e o decote da blusa cedeu ligeiramente quando ela puxou a alça do sutiã que caía. Eu desviei o olhar, mas aquilo ficou na minha retina como uma fotografia acidental. Começamos a conversar. Ela falou sobre a maternidade, sobre noites sem dormir, sobre o preço do leite, das fraldas, mas por trás das palavras havia um tom como se ela estivesse tentando respirar depois de muito tempo debaixo d'água. A mulher não precisava apenas de conversa. Ela precisava ser notada, vista, e de algum modo eu comecei a ver. A filha dela adormeceu rápido, o rosto escondido no pescoço da mãe, a respiração suave e ritmada. A mulher olhava pela janela com um ar distante, os dedos fazendo carinho automático nos cabelos da menina. Mas não era um gesto mecânico, era delicado, quase triste. Como quem cuida de alguém enquanto se sente abandonada por dentro. A conversa entre nós foi tomando outro tom. De superficial passou a íntima. Ela começou a soltar pequenos detalhes da rotina, da solidão, da vida a dois que já não era dois fazia tempo. "Seu marido é ciumento?" perguntei, sem muito planejamento. A pergunta a escapou pela curiosidade, mas também por outra coisa que crescia em mim desde que ela entrou no carro. Interesse. Ela deu uma risada curta sem graça. "É, bastante. Mas não do jeito que você imagina." "E deixou você vir sozinha com a filha?" Ela balançou a cabeça. "Ele confia. Ou se acostumou a não ligar muito, só quer saber se eu cheguei." Seitien, a forma como ela disse isso, se estou inteira, me deixou com uma imagem clara. Ela se sentia em pedaços, uma mulher cansada de viver invisível. E por algum motivo, ali, naquele carro, ela começava a se mostrar de novo. E então, como quem joga uma pedra num lago quieto, ela soltou: "Eu estou grávida." A revelação ficou ali, entre nós, como um som que ecoa e demora a se dissipar. Meus olhos buscaram os dela pelo retrovisor. Ela ainda olhava para a rua, evitando contato, mas o maxilar estava tenso. "Parabéns", disse num tom neutro, mas minha mente já tinha acelerado 2 marchas. Ela então virou o rosto e olhou direto para mim, pela primeira vez de verdade. O olhar era firme, sem medo, e a bomba veio com calma, como se já estivesse ensaiada. "E o pai não é meu marido." Eu respirei fundo, segurei o volante com mais força, sem saber se era o calor que subia ou o sangue que circulava mais rápido. Ela sorriu, um riso que misturava alívio com desafio. "Ele nem imagina. Acha que tá tudo normal, mas a verdade é que a gente já não se toca há meses." Fiquei em silêncio. Havia muita coisa para dizer, mas nenhuma palavra parecia certa. Ela, no entanto, não esperava consolo. Queria apenas alguém que ouvisse sem julgar. Às vezes, a gente só precisa de um momento fora da nossa vida para lembrar que ainda existe desejo, ela completou, com a voz levemente rouca. E ali naquele banco de trás, ela não era mais só passageira. Era uma mulher pulsando, cheia de falhas, de contradições e de uma beleza bruta que vinha da coragem de se despir emocionalmente, mesmo diante de um estranho. Depois da revelação, o silêncio dentro do carro era quase físico. Ele não pesava, ele aquecia, como vapor entre corpos que não se tocam, mas se reconhecem. Ela virou o rosto devagar, o olhar encontrou o meu no espelho.
E foi ali que tudo mudou. Não havia mais o verniz social entre nós. Nem o bom dia, nem o obrigado pela corrida. Agora éramos dois adultos conectados por algo cru. O desejo de se sentir vivo de novo. Eu nem sei por que estou te contando isso, ela murmurou, com um sorriso sem culpa. Porque às vezes um estranho é o único lugar seguro para um segredo, respondi, sem tirar os olhos da estrada. Ela riu, mas não era deboche. Era alívio, como se depois de dias sufocando, tivesse finalmente aberto um botão da blusa. Sabe o que é pior? Ela continuou. Eu não me arrependo do que fiz. E isso é o que mais me assusta. Porque naquele dia, eu me senti desejada. De verdade. Tava tão acostumada a ser só mãe, esposa, sombra. Respirei fundo, ela percebeu. Senti o ambiente mudar e baixou o tom. E agora, tem algo em mim que não aceita mais voltar para o mesmo vazio de antes. As palavras vinham quentes, macias, e pareciam pousar direto na pele. Eu sentia o volante escorregar sutilmente entre meus dedos, as têmporas pulsando, a garganta seca. Ela voltou a olhar pela janela e deixou no ar a pergunta que me queimava por dentro. Será que tem algo errado em querer sentir de novo? Fiquei em silêncio, mas meu corpo já tinha respondido. O calor que subia não vinha do sol. Vinha dela, da presença dela, da maneira como, mesmo sentada ali com uma filha dormindo nos braços, ela conseguia carregar uma aura de desejo tão forte que parecia irradiar pelos vidros do carro. Ela não precisava me tocar. A conexão já estava feita. Ela me guiou até a cozinha com passos calmos, quase felinos. A luz da manhã invadia o ambiente pelas frestas da cortina, espalhando uma claridade suave, que desenhava sombras nos azulejos claros. O cheiro de café da manhã ainda pairava no ar, misturado ao perfume leve que vinha dela, um aroma doce e amadeirado, quente como a pele recém-acordada. Estava de costas, pegando um copo no armário. A blusa simples de algodão moldava suas curvas com naturalidade. O tecido se ajustava às costas, ao quadril largo e aos contornos generosos dos seios que balançavam sutilmente quando ela se movia. Eram fartos, firmes, do tipo que provocam mais do que mostram. Eu me peguei olhando e não desviei. Ela virou-se e estendeu o copo com água. Nossos dedos se tocaram. Foi leve, mas intenso o suficiente para acender algo entre nós como a brasa de um cigarro que ainda queima mesmo depois de esquecido. No movimento de retorno, ela passou por mim, lenta, e quando o quadril roçou no meu corpo não foi acidente. Foi convite deliberado, um aviso silencioso de que não havia mais máscaras ali. Pode ser senta, ela disse sem me encarar. Mas eu não sentei. Dei um passo em direção a ela. Ela sentiu. Virou o rosto devagar e nossos olhos se encontraram. O tempo desacelerou. O ar ficou denso, isso é loucura. Ela sussurrou. Talvez, respondi, me aproximando mais. Mas é real, então o beijo veio. Não foi apressado, foi preciso. Boca na boca, língua na língua. A respiração dela batia quente contra meu rosto. As mãos se encontraram, famintas. A dela veio direto para minha nuca. A minha deslizou pelas costas até a cintura. E a pele, meu Deus, a pele dela era um vício. Ela se virou de costas e apoiou as mãos na pia. Olhou por cima do ombro, com os olhos semicerrados de desejo. A blusa foi subindo devagar, revelando a curva das costas, o cós da calcinha, o início de um arrepio. Me aproximei por trás, pressionando meu corpo contra o dela. Uma das mãos desceu pelas laterais do quadril até o meio das coxas. A outra segurou firme sua cintura, conduzindo o ritmo, o toque, a entrega. Ela se arqueou. Gemeu baixo, ofegante, minhas mãos exploravam. Meus lábios percorriam o pescoço, o ombro. Ela se entregava com o corpo inteiro. E ali, naquela cozinha, com a luz da manhã banhando nossa pele, a gente se redescobriu inteiro em meio ao desejo. A posição era íntima, crua, ela apoiada de frente para a pia, e eu estava por trás, conduzindo com movimentos firmes, profundos, marcados pelo som da respiração acelerada, dos corpos se encontrando em uma dança silenciosa e selvagem, e quando o clímax chegou, veio como uma onda quente, densa, arrebatadora. Ela apertou os dedos na pia, o corpo todo tremendo. Eu segurei firme, sentindo o calor dela me engolir. Ficamos ali, em silêncio, respirando juntos, como se nossos corpos tivessem se entendido num idioma que palavras não alcançam. A cozinha estava em silêncio. Apenas o som da televisão infantil preenchia o fundo da casa, distante, inofensivo. O cheiro da pele dela ainda estava em mim, misturado com suor, perfume e algo mais íntimo. O tipo de cheiro que gruda na memória. Ela ajeitou a blusa, virou-se de costas para mim, respirando fundo. Parecia tentar recuperar mais do que o fôlego. Era como se reorganizasse o coração no peito. Foi até a sala, pegou o celular, atendeu. Desligou, voltou até mim. Ficou parada na porta da cozinha, os cabelos um pouco desalinhados, o rosto ainda marcado pelo que vivemos. Era ele, disse.
Eu apenas assenti. Ela sorriu com os cantos da boca, melancólica. Caminhou até mim, se aproximou devagar, olhou nos meus olhos. Obrigada por me fazer lembrar que ainda tem alguém aqui dentro. Na porta, antes que eu saísse, ela encostou a mão no meu peito. Você vai guardar isso com você, né? Vai ficar entre nós, respondi, certo de que nunca esqueceria. Saí da casa com o corpo leve e a mente em chamas. Dirigi por longos minutos, sem música, sem destino exato, apenas levando comigo o peso delicioso de um segredo que não era meu, mas que agora fazia parte de mim.